E eu vou pedir aos irmãos que tenham paciência. Pastor, desde que o senhor começou o livro de Romanos, a partir do versículo 18, o chicote está comendo solto no nosso lombo. Mas como eu havia postado no grupo de WhatsApp da igreja, para mim poder falar da graça, da misericórdia e do amor de Deus, primeiro eu preciso falar do juízo, da ira, né, de Deus contra o pecado. Você precisa entender a sua situação e o real estado diante de Deus, para que você possa glorificar a Deus pela graça dele manifestada na sua vida. Nós vamos abrir, colocar o ser humano do avesso, para você ver o que tem dentro do ser humano. Aí você nunca mais vai dizer, olha, o ser humano é uma pessoa boa. Aí você vai lembrar quando Jesus fala assim, olha, vocês sendo maus, conseguem dar coisas boas para os vossos filhos, e Deus que é bom. Porque a ideia que se vende é que o ser humano não é tão ruim assim, né? Ele é bonzinho. Ele até dá dinheiro para o hospital do câncer. Vamos ver se é isso mesmo. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Versículo de número 28 até o 31. Está na tela, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Senhor nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor sonda o meu coração e que o Senhor sonda a nossa mente, Deus. E o Senhor sabe muito bem quem eu sou por dentro e quem eu sou por fora, Senhor. E o Senhor sabe que se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, não estaria aqui no dia de hoje, Deus. Eu reconheço, Pai, a minha pequenez, a minha miserabilidade diante do Senhor, Deus. Pai, eu reconheço que pequei, Senhor, contra o Senhor por muitas vezes, ainda peco, Deus. E que isso é consequência da natureza caída que existe em nós, Pai querido, que nós herdamos, Deus, dos nossos antepassados, Senhor. Mais uma vez eu peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, pelos meus crimes, pelos meus delitos, tudo aquilo, Pai, que eu tenho feito que ofende a santidade do Senhor. Pai, eu suplico ao Senhor perdão, misericórdia e graça, Senhor. Eu estou diante da Tua igreja nessa noite em tremor e temor diante do Senhor, Pai, confiando na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Deus, traga luz para os olhos do nosso entendimento, traga sabedoria para o nosso coração. Deus, que nosso coração esteja sedento e faminto da Tua palavra neste lugar, nessa noite. Usa, Deus, de bondade, Senhor, usa de misericórdia, Senhor. Deus, nos faça ver, Senhor, nossa miséria, Pai. Nos faça ver, Senhor Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós somos dependentes do Senhor, Deus. Que as Suas misericórdias, Deus, são a causa de não sermos consumidos. Porque as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Hoje, culto da família, Pai, é muito bom ter a família reunida aqui, Senhor, para falarmos de um assunto tão sério, Senhor Deus, que é a depravação total do ser humano, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Acalma o nosso coração nessa noite, Deus. Nos dê tranquilidade e serenidade para fazer a exposição da Tua palavra, Deus. Que a Tua igreja esteja com o coração voltado para o trono da graça, Pai, de onde procede toda bondade, misericórdia e graça da parte do Senhor. Espírito Santo, que conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor.
prepara o coração do teu povo, Deus, da tua igreja, para receber a tua palavra neste lugar, Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor mais uma vez. Nos prostramos diante da tua misericórdia, Senhor. Nós nos rendemos diante do teu eterno poder, a tua divindade neste lugar, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Nos dê uma disposição mental aprovada pelo Senhor nessa noite, Deus. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis ao Senhor, que as palavras da nossa boca sejam agradáveis ao Senhor, Deus. Deus, que se for preciso, Pai, assim como o Senhor fez com Isaías, Pai querido, ali que o Senhor retire, Deus, uma brasa, retirada do teu altar e queime, Deus, a nossa boca, Senhor, Deus, para tirar toda a iniquidade de nós, Deus. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Traz, Deus, tranquilidade e serenidade para o nosso coração nessa noite. Nos direcione por meio da tua palavra, Deus. Deus, guie em tudo, para que em tudo o Senhor receba a honra, a glória e o louvor em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição da carta aos Romanos, e quando nós chegamos no versículo de número 18, nós começamos a falar e a mostrar que Deus, Ele se manifestou, Ele se revelou dentro do nosso coração, e Ele se revelou na natureza. Ele se revelou como Deus todo-poderoso, como Deus único e verdadeiro sobre toda a terra, e que os homens rejeitaram esse conhecimento, essa revelação de Deus, e que os homens afogaram essa verdade no porão das suas consciências, afundaram essa verdade no porão das suas consciências, e passaram a constituir deuses para si, rejeitando o Deus verdadeiro, e eles passaram a adorar ao ser criado, ao invés do Criador, que é bendito para sempre, eternamente. Amém. E eles começaram a fazer imagens de homens, imagens de animais, de aves, de quadrúpedes e de répteis, para que eles pudessem adorar, e rejeitaram o conhecimento de Deus dentro do seu coração, pelo que Deus os entregou ao próprio desejo, à própria concupiscência do seu coração, para que eles pudessem desonrar os seus corpos entre si. Os homens desonraram Deus, transformando a imagem do Deus eterno e imortal em imagem de semelhança de homem mortal e de animais. Agora Deus permite que o homem receba o pagamento na mesma moeda. Desonrou Deus, Deus agora permite que eles sejam desonrados no seu próprio corpo. E nós falamos aqui sobre adultério, fornicação, lascívia, sensualidade. E no domingo passado nós falamos sobre o homossexualismo e o lesbianismo como forma de punição de Deus para aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus. E hoje nós queremos aprofundar um pouco mais. Eu quero que os irmãos entendam que pelo fato do ser humano rejeitar Deus, pelo fato do ser humano não amar a Deus, não dar glórias a Deus, não glorificar o nome do Senhor e respeitá-lo como Deus, Deus agora permite que ele aperte o acelerador nessa descida de desfiladeiro rumo às profundezas mais agoniantes e agonizantes do pecado. Agora Deus, ele permite e Ele vai expor agora para nós nessa noite qual que é a condição exata do ser humano sem Deus, daqueles que rejeitaram Deus no seu coração, daqueles que rejeitam Deus no seu coração, daqueles que rejeitam a verdade de Deus dentro do seu coração. O homem, o ser humano, ele desceu acelerado rumo ao tipo de degradação mais baixa que o ser humano pode chegar. Nós observamos que houve revelação da parte de Deus, que houve rejeição da parte do ser humano, que houve uma retribuição da parte de Deus, e agora o ser humano ele permanece na rebeldia, rebelado contra Deus. Amém? Nós podemos observar que a partir do momento em que o ser humano ele abandona, ele rejeita Deus, ele parte para a idolatria.
Ele vai criar deuses para si conforme a concupiscência do seu coração. Da idolatria para a imoralidade é apenas mais um passo. Porque a partir do momento que ele rejeita, que ele desonra a Deus, Deus permite que ele seja desonrado em seu corpo. O homem agora, através da perversão da fé, ele é pervertido também na vida. Se a raiz do pecado é a perversão religiosa, agora o fruto dessa perversão é a corrupção moral do ser humano. O ser humano está corrompido na sua moralidade. O ser humano agora está fora, arrancado, deslocado da sua fonte de vida e de felicidade, que é o Deus verdadeiro. E agora ele procura satisfação na criatura. O ser humano agora ele está sem um freio moral e ele procura satisfazer esse vazio, essa ausência de Deus das formas mais variadas possíveis. Ele não consegue se saciar de maneira nenhuma. E ele afunda cada vez mais, é como que andando numa areia movediça, sabe? Afundando, procurando satisfação e ele não encontra. Ele vai se atolando, se empaturrando de pecado e mais pecado ainda. E é insaciável essa vontade do ser humano de preencher esse vazio, esse espaço que é de Deus dentro do coração dele. E o que Deus faz? Deus agora entrega o ser humano a uma disposição mental reprovável. Pastor, o que é isso? Vamos entender o que é isso daqui. O homem é o que ele pensa. Presta bastante atenção nisso daqui. O homem é o que ele pensa. E porque ele é entregue a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, agora esses pensamentos eles se transbordam na prática. Sai do campo da consciência, sai do campo da mente, sai do campo da rejeição filosófica, mental e psíquica e passa para uma prática daquilo que ele sempre pensou, daquilo que ele sempre desejou. Nós olhando aqui para o texto, nós observamos que Paulo está falando da época dele. O mundo da época de Paulo estava sob o domínio romano, mas a cultura era grega. Era um domínio greco-romano daquela sociedade. E nós observamos que esse domínio greco-romano foi das eras mais perversas da humanidade, onde eles aprofundaram-se de uma forma muito acentuada na sua corrupção moral e religiosa. Mas podemos observar também, né, que essa lista de pecados de 21, eu li 21 pecados aqui, apenas 21 pecados, né? E essa lista moral, essa lista de pecados, né, morais, está definindo também hoje a nossa sociedade. Uma sociedade que, mesmo influenciada pelo cristianismo e pela cultura judaica cristã, ela está afundada, ela está, nadando, mergulhada nesse pântano asqueroso de pecados por causa da dureza do seu coração. Essa avaliação que Paulo faz aqui, quando ele envia essa carta aos Romanos, de que o ser humano ele é depravado em sua totalidade, em sua razão, na sua mente, nas suas emoções e na sua conduta, na sua vontade, essa avaliação, você não vai encontrar essa avaliação hoje na mídia atual. Você não vai ver repórteres concordando com o apóstolo Paulo. Você não vai ver que as faculdades... Você não vai ver as faculdades ensinando que o que Paulo disse aqui é pecado, corroborando, assinando aí embaixo, falando assim, olha, realmente nós concordamos com o apóstolo Paulo. Você não vai ver nenhum movimento político do nosso país focado, voltado para esse texto, corroborando e concordando com esse texto, que o que está aqui é tido como pecado. Pelo contrário, eles vão usar desculpas como a pobreza, como a falta de instrução, né? Como a falta de políticas públicas para a educação, para justificar esses pecados no coração deles. Eles vão dizer que isso nada mais, nada menos é do que uma opressão da classe rica sobre os pobres, e é por isso que as pessoas cometem esses pecados aqui. A mente humana, presta atenção nisso daqui que eu vou dizer para você, grava isso no seu coração. A mente humana, ela faz uma ginástica enorme para justificar o erro dentro do seu coração.
mas o que você fez é adultério. Não, mas não é bem assim. Né? Tem uma justificativa para isso. Não, o que você está falando é mentira. Não é totalmente, é uma meia mentira. A sua mente vai querer fazer uma ginástica para tentar justificar todos os erros da sua vida. Por quê, pastor? Porque o ser humano, ele é corrompido em sua totalidade. Razão, emoção e vontade, tudo corrompido pelo pecado. E Paulo diz que isso não é resultado de uma política errada de educação. Nenhuma política errada, sabe, de leis, conjunto de leis que são criadas. Paulo vai dizer que isso é o resultado do afastamento do ser humano em relação a Deus. Pelo fato do ser humano se afastar do santo, ele se aproximou do profano. Pelo fato do ser humano se afastar de Deus, da verdade de Deus, agora o ser humano não tendo a verdade de Deus no coração, ou tendo a verdade de Deus no seu coração afogada, estrangulada, sufocada lá dentro, o que ele vai fazer? Ele vai agora fazer brotar do seu coração os mais abomináveis pecados que a raça humana, que o ser humano pode cometer. E é por isso que Paulo, ele fala assim, olha, eu estou pronto para pregar o evangelho aí em Roma. Na Espanha, já preguei aqui na Macedônia, já preguei na Grécia, já preguei, sabe, aqui no continente asiático, já preguei, eu quero ir para a Europa. Eu preciso dizer para essas pessoas que estão caminhando dessa forma que há uma esperança, que eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E você pode perguntar assim, pastor, mas o que é disposição mental reprovável? A disposição mental reprovável que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele fala assim, olha, porque Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que agora o ser humano está com uma mente que produz maus pensamentos. O ser humano agora, ele tem uma mente corrompida, uma mente que pensa somente em ter prazer naquilo que Deus reprova. Que agora o ser humano, ele tem uma mente que perdeu a capacidade de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele perdeu o ponto de referência daquilo que é certo. O ser humano agora perdeu a capacidade de filtrar, de diferenciar, de separar as coisas certas das coisas erradas. O ser humano agora não consegue pensar nas consequências de fazer coisas erradas e até mesmo não consegue ir além de querer fazer, né, aquilo que é bom para ele hoje e agora, mesmo sabendo no fundo do seu coração, vamos ver isso domingo que vem, que lá na frente vai dar errado. Mas ele ignora isso. A mente reprovada, a disposição mental reprovada é um tipo de pensamento que o ser humano tem, que ele está pouco se lixando, se importando com aquilo que Deus pensa a respeito daquilo que ele está fazendo. Ele pouco se importa com o juízo de Deus, ele consegue ver o juízo de Deus em relação a isso. Uma mente reprovada, ela pode ser definida como uma pessoa que não consegue mais se indignar com o erro. Essa pessoa, ela olha para essa lista de pecados que eu acabei de ler aqui, ela não tem mais angústia, tristeza, repulsa em relação a isso, ela é até capaz de dizer, eu não considero tudo isso pecado. Por quê? Porque ela está vivendo com uma disposição mental totalmente reprovada por Deus. Não consegue ver o juízo que Deus vai trazer sobre a vida das pessoas que vivem dessa maneira. Não pensa na consequência dos seus atos. Isso é ter uma disposição mental reprovável. Ele não consegue mais diferenciar o certo do errado, não mede consequências daquilo que vem depois. Disposição mental reprovável. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo ele fala a mesma coisa aqui, lá em Efésios capítulo 4. Abra, Efésios capítulo 4, versículo 17. Porque o que acontece, pastor, com aqueles que têm uma disposição mental reprovável? Eles se encontram em escuridão. Eles se encontram entenebrecidos, com a mente obscurecida.
Vamos lá, Efésios 4:17 diz assim, está na tela: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Os gentios aqui são os ímpios, né? Na vaidade do seu sentido, entenebrecido, ou seja, escurecido, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, com vontade, com dolo, querendo, né, cometer toda impureza. É dessa forma que o mundo caminha. Exatamente dessa maneira. Sem Deus, afastado de Deus, a mente do ser humano, ela fica escurecida, não consegue enxergar o erro na sua própria vida. Ele até acha que o comportamento dele está certo. Ele até acha que a vida promíscua que ele leva não é tão errada assim. Ele não consegue ver erro, por exemplo, no fato de furtar o seu patrão. Não, mas é só uma bala, um chiclete, é só esse pedaço de madeira, é só esse tiquinho de dinheiro aqui, não vai fazer falta para ele. Ele começa a fazer uma ginástica mental para justificar o seu erro. Sabe, ele começa a atrair a esposa e fala assim, olha, na verdade é porque eu não gosto mais da outra, né? Não tem nada a ver, o que importa é ter amor, não é isso? Por quê? Porque a mente dele está obscurecida. A mente dele agora está, sabe, tampada. Está, sabe, ele não consegue enxergar esse erro na vida dele. Porque ele está numa disposição mental reprovada por Deus. Pastor, e de onde que vem isso? Essa disposição mental reprovada? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Mas como que isso veio surgir na vida do ser humano? E como que o ser humano chegou a esse fundo de poço? Como que o ser humano desceu as partes tão baixas assim, sabe, do pecado? De que forma? Por quê, pastor? Primeiro, irmãos, porque o ser humano desprezou Deus. Porque o ser humano rejeitou Deus. E pelo fato de ele rejeitar Deus, ele entra por esse caminho de obscuridade, de escuridão. Olha o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Nós já vimos que Deus se revelou para a humanidade, lá no versículo 18. Deus se revelou e o ser humano rejeitou. Sabe, e essa consciência do ser humano de rejeitar Deus, ela é voluntária. Ela não é uma indução. Ele quer fazer isso, ele quer rejeitar Deus, ele quer, sabe, anular esse conceito do Deus verdadeiro dentro do seu coração, para ele poder viver do jeito que ele quiser. E ele sabe que existe um Deus, sabe que esse Deus está irado contra o pecado. E essa revelação de Deus, ela é nítida no coração e nas coisas criadas. Ele consegue olhar para essa água e perguntar: da onde veio essa água? Por que a água do planeta ainda não acabou? Da onde que vem esse sol todos os dias que está sobre nós? Da onde que vem o ser humano? Como que cresce unha, cabelo? Como que funciona essa mente humana? Ele sabe disso. Ele sabe que existe um ser superior, um ser infinito, eterno, todo-poderoso, mas ele rejeita esse conhecimento de Deus na sua consciência, ele despreza essa revelação de Deus, ele reprova Deus no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua racionalidade. Ele fala assim: olha, eu não quero esse Deus, não quero esse Deus. Eu não quero viver da forma que esse Deus prescreve. Eu até acho esse Deus, sabe, vaidoso. Eu até acho esse Deus mau, porque parece que ele mata criancinhas. Eu quero viver do meu jeito, da minha forma. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer. Eu não quero seguir regras de Deus. Eu quero criar minhas próprias regras. Por que Deus permite isso? Porque pelo fato de eles rejeitarem Deus, eles criaram um Deus para si. Geralmente esse Deus pode ser você mesmo, a sua própria vontade. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Você é Deus da sua própria vida. E Deus agora entrega essa pessoa a sua própria disposição mental, que é reprovada para Deus. Olha o trocadilho. Deus foi reprovado pelo ser humano a sua consciência. Deus entregou o ser humano à sua própria consciência reprovável.
reprovaram Deus, Deus entrega a ele a sua consciência reprovada, para fazer tudo quanto é tipo de malícia e de maldade. Mas uma vez que o ser humano, né, reprovou a Deus, Deus também o reprova. E agora, o ser humano ele anda em escuridão, sem a luz de Deus, ele não consegue ver Jesus como luz que ilumina o nosso caminho, ele não consegue ver a Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, não consegue mais enxergar isso, e ele anda sem rumo, morto em seus delitos e pecados. Inimigo de Deus, afastado de Deus, e por natureza são filhos da ira de Deus. A verdade é essa. Por quê, pastor? Porque eles rejeitaram Deus, endureceram o coração. Um outro fator é que Deus ele os entregou a essa disposição mental reprovável. Primeiro, pelo fato do ser humano ter desprezado ele. O outro fato é que Deus é que entregou essa pessoa. Tipo assim, olha, eu me revelei, mas você se rejeitou, não é isso? Eu tenho o meu código moral, o meu código de conduta, mas você não quer, não é isso? Então tá bom, seja feita a tua vontade. Pode ir. Já viu aquele pai que tem um filho dentro de casa e fala assim, olha filho, você precisa trabalhar. Olha, você precisa ajudar a sua mãe aqui dentro de casa. Você precisa colaborar para que esse lar aqui, ele caminhe de uma forma melhor, mais sustentável. E esse filho fala, olha, eu não quero trabalhar, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui quietinho. E o pai insiste 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aquele jovem ou aquela jovem continua no mesmo estado. O que o pai fala? Quer saber de uma coisa? Faz o que você quiser a partir de hoje. Não conte mais comigo. Mas essa entrega de Deus aqui não é uma entrega benéfica. É uma forma de punição. Porque a maior punição que Deus pode dar para o ser humano é entregar ao ser humano aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. Não tem punição maior do que essa. Deus entregou. E o ser humano continua acelerando. Liga o turbo do seu carro, acelerando, descendo em direção ao pecado, sem freio, para fazer com avidez. O que é avidez? Com vontade, com alegria, querendo. E sabe o que ele faz? Ele não somente pratica, não vamos ver domingo que vem, mas ele aplaude, aprova, incentiva outras pessoas, se alegra com outras pessoas que fazem a mesma coisa que ele faz. Terrível a situação do ser humano. Uma coisa é que o homem, né, ele tem dentro de si, e que é uma coisa maravilhosa, chama-se consciência. É uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Imagina, o Edson, ele olha para a Lucinha, que é a esposa dele, reconhece a Lucinha e fala, eu te amo, minha esposa. Ele consegue olhar para os filhos dele e ter prazer nos filhos, reconhecer. Ele consegue trabalhar planejando daqui a 10 anos se aposentar. Ele consegue planejar hoje para fazer semana que vem. Ele consegue fazer ligações. Ele consegue chegar no supermercado, olhar para uma carne e identificar uma carne boa para churrasco. Ele consegue olhar para um carro e saber se aquele carro é bonito ou não é, se aquele carro é valoroso ou não é. Ele consegue observar isso. Por quê? Porque Deus nos deu um presente maravilhoso chamado consciência. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Como é triste para aquelas pessoas que sofrem de demências mentais. O Alzheimer, por exemplo. Pessoas que começam a esquecer das coisas. Chega um estranho na casa dela e ela começa a rir como se ela conhecesse essa pessoa. Já visitaram pessoas que têm Alzheimer? Pessoas que têm a mente, a consciência mental debilitada, né? Ela sai abraçando todo mundo. Chega o filho dela e pergunta, quem é você? É muito triste para esse tipo de pessoa. E a mesma coisa acontece com aqueles que abandonam a Deus, que rejeitam a Deus. Eles olham para o pecado. Pecado? O que é pecado? Pecado? Isso é relativo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Cada um tem a sua verdade. Por quê? Porque o homem sem Deus, a consciência dele, a forma dele raciocinar está obscura. É por isso que eu falo com os irmãos, presta atenção. As nossas emoções, elas têm que ser dosadas. Você não pode rir daquilo que nós temos que chorar. E não podemos chorar por aquilo que nós temos que sorrir. Por quê? Porque nós temos uma disposição mental aprovada por Deus.
Deus deu a você a capacidade de identificar, olha só que bênção, aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é pecado, aquilo que não é, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode. Deus te deu esse privilégio. Por quê, pastor? Porque nós andamos na luz. E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Teu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós temos consciência, disposição mental aprovada por Deus. E qual que é o castigo de Deus, pastor? Para aqueles que reprovaram Deus em sua mentalidade, em seu raciocínio. Qual que é a pena? Qual que é a sentença de Deus? Ele vive numa disposição mental reprovada. Uma disposição mental reprovada. Os pensamentos dele são reprovados por Deus. O comportamento dele é reprovado por Deus. A caminhada dele é reprovada por Deus. E eu acho que não tem sentença maior do que essa, né? Do que ser reprovado por Deus. Deus nos orienta, olha, procurar apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Quão triste é para essas pessoas, irmãos, que vivem entregue a si mesma. Pastor, qual que é o castigo de Deus, a sentença de Deus para o pecado? Mais pecado ainda. Parece meio estranho, não parece? Eu estou em pecado, em rebelião contra Deus. O que Deus faz? Ele permite que eu me afunde ainda mais no pecado. O que eu estou dizendo aqui é que Deus não está permitindo que você se afunde no pecado com uma permissão boa. Não é isso. É uma punição de Deus. O fato de você pecar e não achar que isso é errado é uma punição de Deus. O fato de você estar em adultério e achar que está tudo bem, isso é uma punição de Deus. O fato de você estar vivendo uma mentira e achar que está tudo bem é uma punição de Deus sobre a sua vida. Porque você tem endurecido, tem rejeitado a verdade de Deus dentro do seu coração. E agora Deus está permitindo que você seja punido hoje, aqui e agora, para que a medida da ira de Deus se aumente sobre a sua vida e do juízo final. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Deus. Tudo começa na mente. Parte C do versículo 28. Para praticarem coisas que não convêm. Tudo começa na mente, irmãos. Tudo começa aqui, ó. Grave o que eu vou dizer para você. Pensamentos se transformam em sentimentos. E sentimentos se transformam em prática. Começa aqui. É um pensamento hoje, uma cobiça em relação à mulher do próximo. E de repente você está brotando um sentimento no seu coração. De repente você está chamando ela no WhatsApp, no Facebook, para tentar marcar um encontro. Você olha para o dinheiro do patrão e fala assim, olha, ele tem muito dinheiro, não vai sentir falta disso daqui. Já gera um sentimento, sabe, de que ele deveria dar mais dinheiro para você. E você não espera ter um aumento de salário, agora você está roubando, furtando do seu patrão. Vamos pensar, por exemplo, no homicídio. Né? Dá uma olhadinha no mundo. Planejado, arquitetado, com requintes de crueldade. A pessoa quer fazer aquilo, ela planeja na sua mente. Ela está com um sentimento de angústia, de ira e de falta de perdão no coração. E ela quer praticar aquela ação agora. E ela transborda para a prática. Uma vez que o ser humano é entregue a uma mentalidade reprovada, o passo seguinte é romper as barreiras do pensamento e partir para a prática. E nós podemos dar uma olhadinha para essa lista aqui agora. Vamos ver que essa lista ela não é limitada. Aqui Paulo está esgotando todos os pecados que o ser humano pode cometer. Não, pastor, não. Nós temos várias outras listas de pecados aí na Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos o precedente que justifica, né, essa afirmação de que essa lista não é limitada.
Abre aí Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Gálatas capítulo 5 e o versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19 fala assim, está na tela. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Pega tudo aí que é semelhante a prostituição, impureza, lascívia, tudo que é semelhante à idolatria, à inimizade, à feitiçaria, tudo que é semelhante, e vai aumentando junta essa lista com a lista de Romanos, junta essa lista com a lista de Coríntios, com a lista lá de Levítico, junta tudo. Olha quantos pecados que o ser humano não pode cometer. O ser humano pode cometer, né? Não é que ele não pode. Na verdade, ele não pode. Uma observação que é pertinente aqui, é que eu quero que você preste bastante atenção nisso agora. É que essa lista ela é semelhante, ela tem relação, né, com os 10 mandamentos. Abre Êxodo capítulo 10. Desculpa, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Deixa aberto aí. Êxodo capítulo 20. Vamos observar que Paulo, quando ele escreve, não é uma lista aleatória. Não é algo que foi brotando da cabeça dele, ele foi, eu acho que isso também é. Não é isso. Porque quando o ser humano ele se desvia do Deus verdadeiro, ele faz duas coisas. No versículo 18, quando nós pegamos o versículo 18, deixa na tela aí, Êxodo 20. Mas quando nós pegamos em Romanos 1 e 18, nós observamos que a ira de Deus, ela se manifesta contra toda impiedade e perversão. O que é impiedade? Ímpio, idolatria. Viver adorando a outro Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus verdadeiro. Isso, nesse aspecto, você quebra a primeira tábua da lei. Qual que é a primeira tábua da lei? Vamos lá. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Não te encurvarás a ela, nem servirás, nem prestarás cultos a ela. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A impiedade é a quebra da primeira tábua da lei. E a perversão é a quebra da segunda tábua da lei. Agora, quando você tem um relacionamento errado com o Deus verdadeiro, ou você vai adorar outro Deus, agora o seu relacionamento com você mesmo, com o seu próximo, com a sua família, ele se torna corrompido também. Vamos ver lá o que é a segunda tábua. Vamos aí. No versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe. Versículo 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Tudo isso é relacionado ao próprio ser humano, o ser humano para com o ser humano. E agora nós dando uma olhada para essa lista aqui, o que nós vamos observar? Vamos observar que há exatamente aqui a quebra das duas tábuas da lei. Vamos ver a quebra da primeira tábua. Do relacionamento do homem para com Deus. Primeiro, cheio de injustiça, cheio de maldade, possuídos de dolo, possuídos de malignidade, aborrecidos de Deus. Quebrou aqui os 4 primeiros mandamentos. Está nítido. Essa lista não é uma lista aleatória. O ser humano, quando ele rejeita Deus, quando ele se afasta de Deus, a primeira coisa que ele faz é quebrar esses mandamentos de Deus. E a segunda tábua, pastor, está onde? Cheios de malícia, cheios de avareza. Vai associando isso aí a partir do versículo 12. Quer ver uma coisa interessante aqui? Desobediente aos pais. E o que fala lá no versículo 12? Honra o teu pai e a tua mãe. A desobediência a pai e mãe, desde a criança até o adulto, não estou falando só de adulto aqui, parte da rejeição de Deus no coração. O fato de nós termos hoje filhos rebeldes é porque esses filhos rejeitam o conhecimento de Deus desde criança no seu coração. E por isso que é necessário você trazer o seu filho para a escola dominical, para o culto de estudo bíblico. Porque ele precisa ser instruído dentro da palavra de Deus. Porque a natureza dele é adâmica. É corrompida.
Ele precisa ser ensinado, doutrinado dentro da palavra de Deus. Vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criais na admoestação da palavra de Deus. Rebeldia, rebelião contra o pai e a mãe é o que, pastor? Falta de Deus no coração. Rebelião contra Deus. E eu fico observando, irmãos, eu tenho 2 filhos em casa. Eu tenho 2 filhos. E eu estava até colocando para Emanuele, ouvi um pouco dessa pregação hoje. Estava ouvindo um pastor falando sobre os mesmos assuntos. Emanuele, dá uma olhadinha, escuta isso daí. E como que os nossos filhos têm a tendência a ser desobedientes, a serem rebeldes. Rebeldia, desobediência a pai e mãe é uma rejeição, ela se origina da rejeição dos mandamentos de Deus dentro do coração. E isso começa desde cedo. Quer ver uma outra coisa aqui? Sem afeição natural. Esse sem afeição natural aqui é a falta de amor do pai pelo filho. Quantas ocorrências que eu já atendi de pais que torturam seus filhos, que abusam sexualmente dos seus filhos. Quantas vezes dá entrada no hospital com dedo quebrado, dente que filho, dá entrada com dedo quebrado, dente quebrado, queimado de cigarro, torturado com alicate. O que é isso? É fruto de quê, pastor? Fruto da rejeição de Deus no coração. Está quebrando os mandamentos de Deus, rejeitou Deus. E é por isso que eles vivem desse jeito. O que mais, pastor? Não dirás falso testemunho. Vamos ver. Difamadores e caluniadores. Paulo não criou uma lista aleatória de pecados. Está exatamente prevista dentro dos 10 mandamentos. O ser humano quebrou tudo. Quebrou todos os mandamentos de Deus. Todos. E eu gostaria que você desse uma olhada para essa lista aqui nessa noite e que você sondasse o seu coração neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Faz uma avaliação da sua mente, faz uma avaliação do seu coração nessa noite. Eu gostaria que você meditasse nessa lista de pecados. Eu vou ler ela para você novamente. Cheio de injustiça, tem injustiça na sua vida, malícia tem, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, inventando males, desobediência aos pais, insensatez, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Dá uma vasculhada no seu coração nesse exato momento. Porque tudo isso é o reflexo da quebra dos mandamentos de Deus. E eu quero caminhar para o final aqui. Eu quero dizer também uma coisa interessante. Nem todos da época de Paulo, nem todas as pessoas do mundo inteiro que vivem hoje, eles cometem esses 21 pecados aqui. Temos que ser justos. Tem pessoas que mesmo não servindo a Deus, elas têm uma conduta tranquila. Certo? Ela não trai o marido, não trai a esposa, cuida dos filhos, trabalham. Né? Tem pessoas que são alegres, né? Você conversa, bom de papo demais da conta. Você parece crente, rapaz, só faltou ser crente, né? Não é isso? A gente fala com certas pessoas, fulano só faltou ser crente, de tão gente boa que ele é. Mas ele não é gente boa, tão bonzinho assim, porque ele quer. Por quê, pastor? Porque existe uma coisa chamada graça restritiva de Deus. Nós pregamos isso daqui quando nós falamos do versículo 24 e 25. A graça restritiva de Deus, ela está manifesta na sociedade. O ser humano pode ser muito doidão, mas ele tem medo da polícia. Ele pode ser, totalmente maluco, mas ele tem medo de ir para a cadeia. Ele tem medo de sofrer um processo. Ele tem medo de ganhar uma multa, de receber uma pena pecunitária de dinheiro, financeira. Ele tem medo disso. Então isso acaba freando o coração dele. Quer ver uma coisa? Lembra quando teve a greve da polícia militar lá no Espírito Santo? O que aconteceu? Pessoas que nunca tinham praticado crime na vida foram lá para saquear as lojas. E algumas delas foram entrevistadas. E o repórter perguntou, por que você fez isso? Eu não sei. Eu vi que não tinha polícia e agora vamos lá então também, vamos entrar no meio. E começaram a roubar.
pessoas que nunca roubaram na vida. Pastor, eu não faria isso. Vamos pensar numa coisa aqui então? Presta atenção numa coisa. A partir de hoje, é só um exemplo, tá? É só um exemplo, fica gravado, é só um exemplo. Senão eu vou falar que o pastor está falando heresia aqui. Vamos supor que a partir de hoje adultério não é mais pecado. Vamos supor que a partir de hoje falar mentira não é mais pecado. Tá vendo? Tá vendo? Vamos supor que a partir de hoje você é marido para ter 2 mulheres, 3 mulheres. Vamos supor que você mulher, esposa, pode ter 3 homens, 2 homens, tranquilo, fica à vontade. Que furtar alguma coisa não é mais pecado, não é mais errado. Você pode furtar uma coisa, pequenas coisas, pode furtar, não tem problema. Já que não é pecado, né? Tá vendo? Exatamente assim que andam aqueles que rejeitaram Deus no coração. Eles não conseguem ver isso como pecado, aleluia. Eles não conseguem ver isso como, sabe, afronta a Deus. Misericórdia. O que nós precisamos saber, pastor? Vocês precisam saber, aleluia, que Deus, Ele está irado. A ira dEle está acesa sobre nós por causa disso. Tem um Deus irado contra o pecado. Se tem uma expressão que o Robson sempre usa, que eu gosto muito dela, nós vivemos o corandeu na presença de Deus. Não ache você que você está pecando, está fazendo, está acontecendo, e que Deus está inerte em relação a você. Ele está vendo tudo que você está fazendo. E vai chegar um dia que todos nós teremos que comparecer diante de Deus para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja mal. E você vai chegar diante de Deus indesculpável. Pastor, mas hoje é culto da família, eu vim para rir, para bater papo. Devia ter ficado em casa. Porque Deus trouxe hoje você para mostrar você do avesso. Quem é você por dentro? Quem é o ser humano sem Deus por dentro? Curandeu. Na presença de Deus. Tudo que fazemos é na presença de Deus. É diante de Deus. Então não viva como se Deus não se importasse com o que você faz. Então não afogue a verdade de Deus dentro do seu coração. Para com isso. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que a luz e as trevas são para Deus a mesma coisa. Para onde fugiremos nós da presença de Deus? Aleluia. Eu te pergunto, diante de uma situação dessa, diante de uma calamidade dessa, como que a pessoa presta atenção nisso, pode achar que ela pode ser salva pelas obras? O que você pode oferecer para Deus nesse estado aqui? O que você pode oferecer para Deus que Deus não tem ainda? Porque as nossas mais belíssimas boas obras, elas são contaminadas pelo pecado. E Deus é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós servimos a um Deus santo. É necessário que você receba o poder do Evangelho, aleluia. É necessário que você receba Jesus para que você seja perdoado. A sua situação diante de Deus é de condenação. E você precisa crer no Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Aleluia. E eu fico maravilhado quando o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Eu não me envergonho. Eu gostaria que você não se envergonhasse de ser crente nessa noite, diante de uma situação tão terrível no ser humano, uma situação de condenação tão pesada. Eu gostaria que você se alegrasse por estar aqui nessa noite, que você cantasse com mais alegria, você servisse a Deus com mais alegria, com mais disposição na sua vida. Eu gostaria que você entrasse daquela porta para dentro aqui, sabe, com os lábios tremendo, com o coração tremendo e temendo o Senhor. Eu gostaria que no seu dia a dia, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com o seu patrão, com os seus empregados, com os seus vizinhos, com os seus familiares, que você vivesse para a glória de Deus, exaltando Deus, glorificando o nome do Senhor, sendo testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Eu gostaria que você levasse esperança para aqueles que estão perecendo. Faz uma análise nessa noite mais uma vez. Faz uma análise na sua vida. Veja se essa lista de pecados faz parte rotineiramente da sua vida. Por quê, pastor? Presta atenção nisso daqui. Porque se eu estou pregando aqui toda essa mensagem e você está aí sentado no banco e está dizendo assim, olha, isso não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou um camarada super bom. Eu sou bonzinho. Talvez isso seja o princípio para você perceber que você está fora da direção de Deus. Porque eu estou pregando aqui e o meu coração está acelerado. Talvez se você está ouvindo essa pregação e você está muito bem, eu estou muito bem, até abrindo o boca, pensando no fantástico daqui a pouco. Eu gostaria que você meditasse, pensasse muito bem na sua vida. Medita, faz uma análise. Porque é impossível você ler esses 21 pecados dessa lista e achar que está tudo bem na sua vida. É impossível. É impossível você ler essa lista aqui e não se dobrar diante de Deus, não se ajoelhar e confessar a sua pecaminosidade diante de Deus. Misericórdia, Deus. Mas se você ouviu essa mensagem nessa noite e o seu coração está aflito, você, pastor, estou doido que chega no final do culto para o senhor orar por mim, porque eu não aguento mais. Parece que o senhor contou a minha vida toda no púlpito hoje. Pastor, eu vejo que tem algumas partes da minha vida que está escura e eu preciso da luz do Evangelho brilhar sobre mim nessa noite. Talvez você consegue enxergar a sua malignidade, a sua miserabilidade, o seu pecado nessa noite. E quem sabe você pode dizer como filho pródigo, Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei, Senhor. Talvez você fale como Davi, você pode falar como Davi no Salmo 56, Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal, reprovável aos seus olhos. Pelo que o Senhor será tido por justo se o Senhor me condenar nessa noite. Mas eu conto com a sua misericórdia, Senhor, nesse momento. Porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas não têm fim. Elas se renovam e se renovam todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Se você se sente sujo nessa noite, venha se banhar nas águas purificadoras. Se renda ao Senhor nessa noite. Ele está falando no seu coração. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você está doente espiritualmente, verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. Se você observa que você está em trevas, vem para a luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se você está perdido, pastor, diante de tudo que você pregou nessa noite, eu me sinto perdido.
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por mim. E se você se sente flagelado, açoitado por algum tipo de pecado nessa noite, eu quero que você ache esperança na palavra de Deus hoje. Eu quero dizer para você que há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Se você crê nessa noite, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Mas é necessário você se arrepender. João diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, todavia, contudo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Há esperança para você nessa noite. Se você está aqui nessa noite e seu coração está pesado, a sua mente está lançando acusações uma atrás da outra, se você está sem graça até de orar, assim, pastor, o senhor falou tudo o que eu estou vivendo, eu te convido a curvar a sua cabeça neste momento. Aleluia. Esse é o momento de você confessar diante do Senhor. Conta para Deus. Confessa para Ele. Ele está te ouvindo. Fala assim: Deus, eu pequei, Senhor. Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz o que é mal diante dos teus olhos. Eu fiz aquilo que o Senhor reprova, Deus. Deus, eu estou me sentindo sujo pelo pecado, Senhor. Deus, a minha mente está, Pai querido, suja de tantos pensamentos que não agradam ao Senhor. Deus, eu tirei coisas do pensamento, Deus, passou pelo sentimento e eu parti para a prática, Senhor. E eu reconheço nessa noite, diante dessa mensagem, Deus, que eu sou um pecador, Senhor. Diga para o Senhor. Fala assim: Deus, eu me coloco diante do Senhor nessa noite, Deus, me humilhando diante do Senhor. E eu suplico, Deus, o teu perdão nesse momento, Deus. Fala assim: Deus, eu não tenho outra esperança a não ser o Senhor. Eu não vejo outra saída a não ser o Senhor. Eu não vejo, Pai querido, solução, Deus. Eu não vejo, Pai, perdão a não ser no teu Filho Jesus Cristo. Confessa, vai, aproveita esse momento. Fala assim: Deus, me perdoa, Senhor. Fala assim: Deus, eu te ofendi, Senhor. Eu sei que eu ofendi o Senhor. Minha consciência reconhece isso. Deus, a minha consciência, ela consegue, Deus, compreender, Deus, que eu pequei, Senhor. E eu me humilho, eu me rendo diante do Senhor nessa noite. Eu peço, eu suplico ao Senhor, me perdoa mais uma vez, Senhor. Fala
Fala assim: Deus, eu sei, Senhor, que é difícil, mas eu vou tentar, Senhor. Eu vou procurar me santificar, Deus. Eu vou procurar, Pai querido, ler mais a Tua palavra. Aleluia. Fala assim: Deus, eu preciso, Deus, me santificar. Deus, a Tua palavra é a verdade. Então me santifica nessa noite, me purifica nessa noite, Deus. Faz de mim, Senhor, um santuário, Deus, de habitação do Teu Santo Espírito, Pai. Arranca, Deus, todo o pecado da minha alma, da minha mente, do meu coração, Senhor. Deus, coloca verdadeiro arrependimento no meu coração nesse momento, Deus. Ah, Espírito Santo, que sonda o nosso coração. Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus, atenta, Senhor, para o coração da Tua igreja, da Tua noiva nessa noite, Senhor. Deus, eu consigo ver, Senhor, o quão miserável eu sou diante do Senhor. E o quanto eu preciso do Teu perdão, Senhor. O quanto eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus. Ah, Senhor, tira todo o fardo do pecado, Senhor. Tira todo o fardo do pecado da nossa mente, Senhor. Troca, Deus, o nosso fardo, Deus, pesado do pecado, pelo Teu fardo, Jesus Cristo, que é leve, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, olha com olhar de misericórdia para essa igreja dessa noite. Pai, nós nos valemos essa noite do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Pai, nós nos rendemos, Pai, e nós confessamos que nós precisamos, somos dependentes, Deus, do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Olha com olhar de misericórdia, aleluia. Olha com olhar de misericórdia para nossas vidas nessa noite, Deus. Pai, olha, Deus, olha agora, Senhor. Lembra, Deus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Senhor. Aleluia, põe aí Teu sangue, Teu sangue, Teu sangue. Dá um lá maior, Ivandro, canta para nós. Queridos, fique de pé em nome de Jesus. Aproveita, aproveita. Aleluia. Quem eu disse que não precisa fazer apelo? Quem eu disse que não precisa fazer apelo? Que quando a mensagem vem de Deus, o próprio pecador, ele vem procurando para saber se o que eu tenho que fazer para ser salvo. Está aqui se reconciliando com o Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia, aproveita agora, é o momento, aproveita, mas assim, Deus, eu preciso do Senhor, eu dependo, Senhor, do Teu perdão, eu dependo da Tua misericórdia, eu dependo da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Deus, olha para o meu coração, olha como que ele é sujo, olha como que ele é corrompido, Senhor, olha o tanto que eu preciso do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Olha agora, Senhor, para dentro do nosso coração. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Confessamos que pecamos contra o Senhor e que precisamos do Teu perdão, Senhor. Ah, Espírito Santo, a Tua palavra é a verdade. Leva-me além a todas as alturas. Aleluia! Somente o Teu sangue, Senhor! Somente o sangue do Teu Filho Jesus Cristo! Pela minha somente vida, Deus, o sacrifício do Teu Filho naquela cruz! Aleluia! Aleluia! Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dá um abraço aqui, meu nobre. Deus, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus. Instrumental, só instrumental. Você que está aqui nessa noite, mas pastor, o Senhor falou tudo que eu estou vivendo e eu preciso de fazer uma renovação de aliança. Eu preciso que o Senhor ore por mim nessa noite, Deus, para que Deus traga alívio para o meu coração. Eu não estou convidando você para aceitar Jesus, estou convidando você para confessar que você é um pecador e que você precisa da misericórdia e da graça de Deus. E nós queremos orar pela sua vida nessa noite, para que Deus tenha misericórdia, para que Ele possa sair daqui e você olha verdadeiramente, o sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Tem alguém? Não tem ninguém? Então vamos louvar o Senhor. Do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre de Jesus. Só o violão, vamos lá, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou Louvado livre. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada além do sangue, nada além do sangue. Mais uma vez eu sou livre. De Jesus. Quantos são livres nesta noite? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Eu sou livre. 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 Nada além do sangue. Você é livre nessa noite. Mas você é livre. De Jesus.